Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante, Davidson Borges, com o tema, a importância do tempo. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, dependendo do momento que estão vendo a gravação, né? Que Deus nos abençoe a todos, que nesse dia possamos levar um pouco daquilo que Jesus quis nos transmitir há 2000 anos e ainda não conseguimos entender. Que veio esclarecer um pouquinho mais através da doutrina espírita de Allan Kardec, né? Com Allan Kardec teve uma revolução. E ainda estamos tendo uma revolução com a ciência hoje, comprovando as coisas que a religião muitas vezes não conseguia explicar. O que Kardec não conseguiu esclarecer tanto na época, muito menos Jesus, por não haver noções e bases da ciência, né? Uma das coisas que incomoda muito o ser humano, que tentamos definir há muito tempo, é o tempo. Então hoje nós vamos falar sobre a importância do tempo. E esse tempo, o que seria esse tempo? Lá para Immanuel Kant, filósofo, né? Ele acreditava que o tempo não existe por si só, porque ele é uma forma de percepção. Ou seja, nós percebemos o tempo, mas ele não existe por si só. Então, a nossa forma de percepção é, nós caminhamos daqui a 3 metros de distância, nós levamos um tempo, alguns segundos, né, para chegar a vencer aquele espaço. E aí a gente mede o tempo. Mas o que a gente falava é que a gente não tem uma forma de definir, que é só uma percepção. Ele não está errado, como vamos ver a definição da ciência hoje também. Santo Agostinho, nosso conhecido espírito, colaborador no Evangelho segundo o Espiritismo também, ele também acreditava que a gente nada sabe sobre o tempo, porque a gente está imerso nele. Então a gente está imerso no tempo, a gente não tem uma noção exata do que seria o tempo, né? E a filosofia ainda, né, dizia o seguinte, que é uma forma a priori da sensibilidade, juntamente com o espaço. Então, aquilo que nós falamos, caminhamos, levamos um tempo para percorrer esse espaço. Então, o tempo, normalmente, sempre está associado a um espaço, né? E na noção de espaço que temos lá na Gênesis, capítulo 6, é definido que é uma extensão que separa 2 corpos, né? Na ciência, na Gênesis. Então, uma extensão que separa 2 corpos. Então, o espaço, por essa definição, ele seria finito. Nós temos um espaço a percorrer e isso é limitado, é finito, né? E hoje a ciência já define esse espaço que a gente julga que só tem um ar entre um espaço e outro entre nós, até nos nossos corpos materiais, que existe menos matéria e mais espaço, né, do que a gente acreditava. Então, nos nossos corpos, entre os átomos, existe mais espaço do que propriamente as partículas, né? Então, tudo é feito mais de espaço do que própria matéria. Então, a ciência hoje, né, está falando do espaço, né, do espaço também onde estão o universo, está inserido, os mundos, os planetas, as constelações, né, o sistema solar, está inserido no espaço. E esse espaço hoje, que desde o tempo da criação é difícil compreender, é dito que ele é infinito. E os Espíritos nos trouxeram, através de Kardec, a definição que existe um fluido etéreo que interpenetra tudo, que corre aí pelo universo, que está na formação de tudo que existe. Então, o espaço também contém matéria, né? E esse espaço leva um tempo para ser percorrido. Então, são coisas que estão associadas, né? Se a gente juntar as duas, vamos ver lá na definição de Einstein, né, que o tempo é relativo. O que ele quis dizer com isso? Ele não é igual para todos os seres, né, e para todos os objetos. Como assim não é igual, né? Nós medimos o tempo aqui, é igual para todo mundo. Combinamos de se encontrar naquele horário e dá certo, né? Mas a ciência define que esse tempo, ele depende também da velocidade do observador. Então, que velocidade que esse observador está se movimentando. Então, o tempo depende disso. E também do campo gravitacional.
A gravidade, que tudo puxa as coisas para a Terra, né? Nós estamos aqui, nós estamos voando porque tem uma força de gravitacional que nos puxa para o centro da Terra. Assim também é entre os planetas, entre o Sol e os planetas em torno dele, a Lua e a Terra. Então existe essa força gravitacional que faz com que tudo fique estabilizado, cada um no seu lugar, na sua distância certa. Então, se o tempo é relativo à velocidade, e essa velocidade, dependendo da velocidade, muda o tempo, então o tempo não é uma coisa constante, então nós começamos a entrar num ramo da ciência que a velocidade interfere no tempo. Né? E a presença da matéria e da energia também pode alterar o espaço-tempo. Né? Tanto é que nós começamos a ver fenômenos, por exemplo, os cientistas, os astronautas vão para o espaço, e lá, não se sabe exatamente por que ainda, eles envelhecem mais rapidamente. As células envelhecem mais rapidamente. O espaço é uma coisa infinita que a gente não consegue conceber. Então, tempo, espaço, matéria, tudo existe uma certa interligação. Quando a gente fala do universo, de coisas tão grandiosas, e dessa afetação do tempo, quando saímos do espaço aqui da Terra e vamos para o espaço mesmo, né, fora da Terra, que há essa alteração, né, então a gente começa a se contestar realmente a presença da matéria aqui na Terra, a velocidade, a gravidade, tudo interfere, porque lá no espaço a gravidade se altera, né, a velocidade também, muitas vezes se altera, e a matéria é diferente. Né. No espaço, os cientistas dizem que não existe matéria, mas hoje até a física diz que existe uma matéria. Né? Então tudo está interligado. Quando a gente começa a pensar nesse espaço grandioso do universo, nós temos uma conversa que a doutora Ana Beatriz teve, uma entrevista da Hebe Camargo, sobre o Chico Xavier, que ele teve uma vez o André Luiz, através da mensagem de André Luiz, se encontrou com um espírito fora da Terra, de outra dimensão. Em determinado momento foi chamado e lá se comunicaram, não por uma linguagem usual, mas pela telepatia, que é a linguagem universal. E lá, eles tiveram contato com outros seres, ele teve contato com outros seres, que eram de outras dimensões, de outros planetas, de outro universo, vamos dizer assim. Então, é uma coisa grandiosa, hoje a física chama já de multiversos, que existem dimensões. Talvez uma dessas dimensões que eles estão falando seja o plano espiritual. Estamos chegando pela ciência à comprovação do plano espiritual. Então, esse fenômeno de espaço, de tempo, de matéria, está todo interligado. Kardec definiu muito bem isso. O Chico Xavier teve essa experiência fora do planeta, né, e tudo se passa de uma forma instantânea quase. Porque para o espírito não tem limites, para nós, físicos, tem. Né? Então, quando a gente começa a pensar que o dia tem 24 horas, e se a gente for pensar antigamente, todo mundo tem essa noção, essa sensação hoje. Parece que antigamente nós tínhamos mais tempo para fazer as coisas. E hoje, o tempo parece que corre mais rápido. Parece que a gente não consegue fazer as mesmas coisas. O dia está mais curto, todo mundo tem essa impressão. Então, quando a gente começa, todo mundo ter essa impressão, é porque deve estar acontecendo alguma coisa mais significativa. Né? E como se alterou o nosso tempo, então se continua tendo 24 horas por dia. Eu estou sentado aqui agora, provavelmente vocês estão aí de pé ou sentados vendo esse vídeo. A que velocidade nós estamos? Nós vamos falar 0. Mentira, não estamos a essa velocidade. Nós estamos rodando com a Terra em torno do eixo dela a 1.675 km por hora. Uma velocidade muito grande. A velocidade influencia no nosso tempo. Então vejamos que nós não estamos parados. Nós temos a ilusão de estar parados. E a velocidade de translação da Terra em torno do Sol? Calculam que chega a 107 mil quilômetros por hora. E do nosso sistema solar em torno do centro da galáxia, os cientistas calculam que é por volta de 1 milhão de quilômetros por hora. Então nós não estamos parados. Se acontece alguma variação dessa no universo, o nosso tempo provavelmente vai mudar.
Estão acontecendo, né, algumas alterações. Nós, réis mortais, vemos o tempo assim. Ele passa, a gente lembra do tempo de nasceu, de infância, de criança, de adolescência, de juventude, de faculdade, de escola, que seja. Depois nos casamos, temos filhos, educamos os filhos, crescemos trabalhando, netos, e assim vai a vida até chegar a uma idade mais avançada. Cada um no seu estágio, lembra que isso foi muito rápido. Por isso que o plano espiritual diz que o nosso tempo, ele é muito pequeno aqui na Terra. E que a gente deve aproveitar, ser mais eficiente para usar o nosso tempo aqui na Terra. Isso, a gente está falando um pouco de ciência, né, do cosmos, do tempo, lá em Gênesis, que define tudo isso também, assim como a ciência. E isso está no Evangelho desde o tempo da Bíblia. Se a gente for pegar lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, ele fala assim: há um tempo para cada coisa, debaixo do sol, tempo de plantar, de colher, de nascer, de viver e de morrer. Então, há um tempo para cada coisa. A gente quer tudo para ontem, né? Nessa vida material, a gente quer tudo para ontem. Então, a gente não tem essa paciência de esperar o tempo. E é um tempo para tudo. Às vezes, a gente está fazendo as coisas, ou quer realizar as coisas, e não temos a paciência de esperar o tempo de Deus, o tempo da providência divina. Então, quando nós começamos a não ter paciência, nós queremos acelerar as coisas. E aí que às vezes fazemos besteiras na vida. Não damos o tempo certo para plantar, para crescer e dar frutos. Tudo que a gente faz aqui na Terra leva um tempo. E esse tempo, nós queremos tudo para ontem, como dissemos, né? Está desde a Bíblia até no Evangelho que nós temos que aproveitar esse tempo, mas temos que respeitar o tempo de cada etapa. Nós podemos comer etapas. Nós muitas vezes criticamos, né? Nos criticamos, porque não somos perfeitos, fazemos isso ou aquilo de errado, né? Mas não vamos conseguir ser perfeitos numa encarnação. Nós vamos tentar melhorar algumas coisas, plantar em nós algumas coisas, algumas sementes, elas vão desabrochar e crescer para dar frutos. Isso pode levar 1 ano, 10 anos, uma vida, várias encarnações. Então nós não temos essa paciência de esperar o tempo para cada coisa, como diz no Eclesiastes. Lá em João, no Eclesiastes, João, capítulo 3, 1 ainda, diz assim: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. A mesma coisa, cada coisa tem a sua ocasião. Então nós devemos trabalhar cada coisa no seu tempo e ter a percepção de esperar, né? Lá em João capítulo 7, versículo 6, ele também fala no Evangelho: o meu tempo ainda não é chegado, mas o vosso tempo está sempre presente. Ou seja, agora. Porque se fala tanto de viver agora. Nós, às vezes, por causa das tristezas, das decepções com a vida, vamos adiando as coisas, vamos deixando uma para frente. Nos deixamos dominar pela tristeza, pelo pânico, pela insegurança, por pensamentos negativos, e o tempo vai passando. E esse tempo vai passando, deixamos de viver o presente. Quando a gente deixa de viver o agora, nós estamos projetando o nosso futuro. O que estamos plantando agora? Nada. O que podemos esperar para o futuro? Da nossa felicidade, da nossa evolução, do nosso desenvolvimento? Nada. Então, chorar à beira do caminho, temos um tempo de luto para as coisas, quando perdemos entes queridos, quando perdemos o emprego, perdemos um pet, tem o tempo de luto, mas esse tempo não pode ser eterno, não pode ser anos, porque senão a gente fica patinando na escala da nossa evolução. Então João está dizendo aqui, lembrando a gente que o nosso tempo está sempre presente. Erramos ontem, vamos acertar hoje, esquece o ontem, vamos corrigir, se dá para corrigir, e seguir em frente. Lá em Gênesis capítulo 6, item 2, que eles falam também que o espaço é infinito, por essa razão, o ser humano tem dificuldade de conceber esse infinito.
Nós temos essa dificuldade de enxergar que podemos fazer as coisas, cada coisa no seu tempo, mas começar já agora a plantar. Não conseguimos enxergar o futuro que queremos chegar, a realização. Aquelas pessoas que conseguem imaginar e enxergar a sua realização, além do tempo, eu vou tentar realizar isso, esta obra. Eu projetei na minha cabeça, no papel, esta obra aqui. É uma creche, é um orfanato, é um centro espírita, é uma coisa de emprego, material. As pessoas que conseguem, além de esperar o tempo acontecer, imaginar em sua cabeça, na sua imaginação, e ter a certeza que vai concretizar aquilo, é questão de tempo para concretizar. Então, nós não conseguimos conceber o infinito. Não conseguimos conceber o infinito, mas nós conseguimos estabelecer objetivos para a nossa vida prática. Daqui 2, 3 encarnações, não sabemos o que vai acontecer, onde vamos estar. Se o planeta vai acabar daqui 50 anos, 1 milhão de anos, vai ter catástrofe daqui 15 anos, ou 80 anos ou 100 anos, a gente não sabe. Temos que viver o agora, como diz João. Né? Na Gênesis está dizendo também que o tempo é sucessão das coisas. Então nós temos que ter essa percepção do nosso vida aqui, réis mortais, a percepção desse tempo de acontecer cada coisa. Nós temos que perceber se estamos nos desviando do nosso caminho ou não. O Evangelho nos dá a guia exata para a gente seguir um rumo reto, mas é normal que na vida a gente tenha caminhos tortuosos, não seguir retamente. É normal acontecer isso com a gente, porque estamos aprendendo, né? Então, o tempo é uma sucessão de coisas. Vão acontecer coisas no meio do caminho, né? Eventos que vão querer nos puxar para baixo, e outros vão nos elevar. Nós temos que aprender a trabalhar com esses dois lados da vida, porque não vai ser só felicidade e também não vai ser só dores, só infelicidade. Isso é coisa normal, momentos ruins, momentos bons. Os momentos ruins vão nos deixar mais fortes. Os momentos bons vão nos dar mais alegria, mais forças para continuar seguindo em frente. Então precisamos aprender a conviver com esse tempo das coisas. Então essas relações das coisas é como o tempo, é transitório. Definição lá na Gênesis, o tempo não é senão relação das coisas transitórias. Então são coisas transitórias. O nosso tempo aqui e agora. Né? Então são coisas transitórias e como o Chico falava, tudo passa. Nós temos que enxergar um pouquinho à frente, um pouquinho além do nosso tempo, muitas vezes, para conseguir conceber um futuro melhor. Né? Então ele não é apenas uma medida das coisas transitórias. Né? A eternidade não é suscetível a nenhuma medida. Por isso que às vezes é difícil, né, do ponto de vista de duração do tempo dos espíritos, para eles não terem nem começo nem fim. Né? Séculos para os espíritos são uma eternidade. Aí quando eles falam assim, calma, já já isso vai se resolver na sua vida. E a gente, aquele tempo de confiar na providência divina que falamos agora há pouco, né, não temos aquela paciência. Para os espíritos, o tempo deles é diferente. A gente espera 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Né? Poxa vida, mas falaram que isso ia se resolver, que eles iam me ajudar, e passa o tempo e isso não acontece. As coisas estão difíceis. E aí passa 1 ano e meio, 2 anos, as coisas mudam. Então o tempo da espiritualidade é diferente do nosso. A nossa impaciência material muitas vezes prejudica. Porque a nossa impaciência começa a nos desanimar, a gente começa a perder a fé nos caminhos que a gente está percorrendo, nas realizações, nas transformações que devemos fazer em nós mesmos, na sociedade, no país, no planeta. E a gente começa a perder a fé. E entra num campo perigoso do desânimo. Né? No Livro dos Espíritos, pergunta 240 a 243, está lá. Kardec perguntou, os espíritos compreendem bem a duração do tempo como nós? Resposta, não. É por isso que a gente não compreende as datas, que eles têm dificuldades de colocar datas. A gente quer datas, mas para eles o tempo não é assim. Né? Então o tempo deles é diferente do nosso. Né? Eles vivem numa situação diferente. Né? Na 241, Kardec pergunta, os espíritos têm presente uma ideia mais exata e mais justa do que nós? Mais ou menos. Eles veem mais claramente as coisas.
porque a noção de tempos deles é diferente, eles enxergam um pouco mais além. Né? Então, quando a gente tem essa dificuldade de confiar na providência divina, esperar o tempo certo de cada coisa, a gente tem que lembrar que nossa vida é eterna, não é só essa vida. Os problemas que passamos aqui é por um tempo, é uma provação, uma felicidade relativa também por um tempo. Vão ter os altos e os baixos? Não vai ter jeito. Ainda estamos num planeta de expiação e provas, não um planeta feliz. Então não podemos nos iludir que vamos conseguir tudo de maneira fácil, simples, né, para ser feliz sempre. Terão as dificuldades. Não podemos conquistar as coisas, superar os nossos problemas? Sim, podemos, mas tudo leva um tempo. Né? 242. Como os espíritos têm conhecimento passado, esse conhecimento é ilimitado, né? Depende da evolução do espírito. Os espíritos lembram de algumas coisas e nós não lembramos de outras vidas. Muito raramente alguém lembra disso, porque só iriam nos prejudicar porque não estamos preparados. Então, para lembrar de mais tempo de outras vidas, de outras situações, a gente precisa crescer um pouquinho mais em evolução e equilíbrio. Então, o tempo do passado, os espíritos conhecem um pouquinho mais. Do presente, nós conhecemos. Né? E do futuro, na pergunta 243. Depende também do grau de perfeição, mas eles têm uma percepção do tempo e do futuro que nós não temos. Seria um exemplo assim, eles enxergam o futuro, fazem previsões? Não. A previsão, como diz, é uma previsão. Até a previsão do tempo erra, as previsões que nós trazemos, qualquer que sejam as previsões que tem aí pelo mundo, pode dar certo, pode dar errado. Por quê? A previsão é uma coisa assim, o tempo, né? Nós estamos em cima de uma montanha, estamos enxergando a estrada lá embaixo. A gente percebe que vem um carro aqui, né? No tempo do Kardec ele falou uma carruagem, né? Estamos modernizando, e você vê ali que logo na curva tem uma penca de bandidos que está ali pronta para assaltar aquele carro. Se a gente tivesse um intercomunicador no celular, né? E às vezes os espíritos têm, vêm, jogam na nossa cabeça, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não faça isso, faça assim, faça assado. Né? E a gente às vezes não dá bola. Fala, não, eu vou seguir em frente. Então é uma previsão. Ele seguiu em frente, ele dobra ali e é assaltado. Ou pode ser naquele 1 minuto, aqueles caras falam, não, vamos embora, não passa mais ninguém aqui, vamos embora. E ele não é assaltado. Então eles enxergam o futuro dessa forma. Estamos predestinados, se algum espírito fez alguma previsão, falou alguma coisa, cuidado com isso, com aquilo? Não, porque temos um item aí no meio que é fundamental, que é o livre-arbítrio. Então nós podemos mudar tudo em nossas vidas. Podemos mudar tudo a partir de agora, do tempo de hoje. O nosso futuro, o tempo futuro, depende do tempo de hoje. Mesmo aqueles espíritos que chegam à perfeição absoluta, a Kardec lá, os espíritos dizem para Kardec que ele não conhece o futuro de tudo, só a Deus pertence. Então nós temos o livre-arbítrio, com o tempo que temos aqui agora, de construir qualquer coisa em nossa vida. A nossa derrocada espiritual, material, ou a nossa elevação espiritual e material também. A gente está inserido numa vida material, temos que nos preocupar com o nosso futuro material, lógico. E temos uma vida espiritual que a gente não pode se transformar da noite para o dia, mas temos a vida eterna. A vida material nós temos 40, 50, 60, 70 anos para fazer as coisas que queremos fazer, para ter uma vida mais ou menos estável. E é lógico que isso é muito bom. Mas na vida espiritual, nós temos a vida eterna. Então podemos até planejar, vamos dizer assim, com mais tempo, com mais calma, não exigir tanto de si mesmo, mas não podemos ficar parados no tempo. Temos que trabalhar interiormente, nos conhecer, para saber onde temos que modificar, onde temos que melhorar a nossa vida, onde temos que ser mais carinhosos, mais compreensivos, mais pacientes, mais amorosos com as pessoas de casa. Né? E isso está lá no livro Céu e Inferno, capítulo 3, Espíritos em Condições Medianas, que somos nós, a grande maioria. Né? Que tem um caso de um avô que diziam que, quando ele deu a comunicação para sua neta, ele falou
Kardec relatou, né, que ele falou que ele estava sofrendo as consequências da sua vida. Ele falou, mas como, vô? Você teve uma vida tão reta, tão direita, né, tudo certinho. E ele falou assim, o tempo que eu tive aqui na Terra, eu fui direito com as leis materiais, as leis dos governos, etc. e tal. Mas as leis espirituais, eu não observei todas as leis. Se você roubar aqui, você é preso. Se matar, você é preso, condenado. Mas se você prejudicar alguém, usar de malícia com alguém, né, abusar das pessoas, dar algum nó nas pessoas, como a gente diz na gíria, né, isso a polícia não vem condenar você, não vai te encarcerar nada. Mas a justiça divina vai te cobrar. Então ele diz que o desgosto dele, desse avô, dessa pessoa, o desgosto dele era não ter melhor aproveitado o tempo aqui na Terra. Porque ele fez tudo direitinho, considerando a vida material. Mas ele não aproveitou o tempo e se arrependeu aqui na Terra de praticar as leis espirituais. Praticar as leis que estão lá contidas no Evangelho de Jesus. Então, se ele viveu honestamente, por que ele estava sofrendo, né? Então, ele diz o seguinte, que era preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. As leis dos homens ele não transgrediu, foi perfeito. Mas e as leis divinas? Será que nunca temos ódio por alguém, rancor? Fazemos alguma prejudicar? Contamos uma mentira para prejudicar alguém? Ou para tirar proveito próprio? Então essas são as leis divinas, né? E aí a gente se pergunta, estamos aqui falando de tempo, de construir o nosso futuro, principalmente o espiritual, que o material todo mundo corre atrás. Quanto tempo de vida temos ainda? Eu estou aqui hoje, não sei se amanhã eu vou estar vivo. Vocês aí, quanto tempo de vida tem? Um dia, 1 ano, 10 anos, 5 anos, 30? E como estamos, segunda pergunta, como estamos aproveitando o nosso tempo de vida? A gente trabalhou bastante hoje, lógico, tem direito de descansar, correto, né? De ver minha novela, meu futebol, no WhatsApp, Instagram, seguir alguém, sim, lógico. Né? Sem problema nenhum, faz parte da vida. Mas e o tempo que estamos tirando, aquele tempo que estamos tirando da nossa vida, para se dedicar verdadeiramente às coisas espirituais? Quantos livros lemos por mês? Não precisa ser nenhum livro espírita. Vamos dizer, bons livros, tem tantos livros aí que nos ensinam a melhorar, de autoajuda, que nos ensinam a nos conhecer melhor, a nos melhorar, não precisa nem ser espírita. Mas quantos livros, espíritas ou não, lemos por mês? Quanto tempo se dedicar para aquele tempinho que separamos da vida para as coisas do espírito? E para aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão nas ruas, nós estamos na nossa casa, quentinho, com comida, mas aqueles que não têm isso, por um motivo ou outro, não importa os motivos, se for por drogas, foi parar na rua, se perdeu tudo, perdeu o emprego, morava de aluguel e está despejado, está na rua com a família, né? Quanto tempo nos dedicamos para a dor desses seres humanos que estão ao nosso redor? Temos um espírito muito de encarnações, parece que ele já nos acompanha de encarnações, eu e minha esposa, Namodek. E ele fala assim, que a gente tem tempo para tudo na nossa vida. A gente se preocupa, nossas preocupações são com as coisas da nossa vida. Mas a gente não tem a mesma intensidade de se preocupar com aqueles que não têm o mínimo necessário para ter uma vida digna. Qual é o tempo que se dedicamos para isso? Então, quando a gente começa a pensar em ajuda ao próximo, e o tempo que estamos dedicando para isso, a gente vai ver que é muito pouco. A preocupação que temos aqui dentro é muito pouca. É muito pouco tempo. O tempo todo é eu, meu trabalho, quero ganhar mais, quero comprar um carro novo, minha família, meus netos, meus filhos, meus pais. É o nosso mundo. E para alargar os horizontes, como fala o Evangelho, todos somos irmãos. E aqueles que estão precisando, quanto tempo estamos dedicando para eles? Né? Quanto tempo estamos passando, nos analisando para nos melhorar? Como fazia Santo Agostinho,
Ele dizia que no final do dia, ele parava e pensava, se colocava no lugar das pessoas, será que eu, no lugar da pessoa, com as minhas atitudes, eu acharia ruim, eu gostaria? Se ele achava alguma coisa que errada, que, poxa vida, não devia ter feito isso, ou falado dessa forma, né? Ele buscava se corrigir dessa forma de ser dele. Foi assim que ele foi se melhorando, foi aprimorando o seu espírito. Senão, como é que a gente vai praticar o conhece a ti mesmo? Uma das coisas que Jesus nos pedia. Homem, conhece a ti mesmo. Quanto tempo estamos nos dedicando para isso em nossas vidas? Se a gente for contabilizar o tempo, quantas horas, minutos, a gente vai ver que a gente para pouco. Às vezes para fazer uma oração, mas para pouco para se analisar, se entender. Falar, não, agora eu vou parar meia hora, 15 minutos, 10 minutos para me analisar. Para ver o que eu posso fazer em benefício dos outros. Para aproveitar melhor o meu tempo. A gente faz isso a todo momento. Por exemplo, uma pessoa que vai ali no centro, fica uma hora, escuta uma palestra, toma um passe. Para se curar de algum problema, para melhorar, psicicamente também, uma obsessão. E sai dali, depois de uma hora e meia dentro do centro espírita, ouvindo coisas boas, energia boa, sai dali com pensamentos negativos, já lembrando de coisas ruins que aconteceram durante o dia, no passado, pensando nas pessoas que não gosta, a atitude dessas pessoas que se magoaram, que deixaram nervoso, né? Uma carga de pensamentos negativos, né? A gente acaba pensando muita besteira. Então, uma hora e meia de um centro espírita, ou de algum lugar que a gente possa fazer alguma atividade boa, contra as outras 24 horas de quase todos os dias, com exceção daquele dia que a gente foi no centro, dá para se curar de alguma coisa? Se as doenças nascem principalmente aqui e aqui no coração? Se a nossa cabeça e nosso coração está poluído, está doente, nosso corpo vai ficar curado? Com apenas uma hora de centro, um passe? Então, para a gente ver o esforço hercúleo do plano espiritual, dos mentores, dos médiuns que estão ali na casa, para nos ajudar. Mas será que nós estamos usando o nosso tempo para nos ajudar? Sou um carro aqui. Será que nós estamos passando um tempo para nos ajudar nessa semana toda, para nos curar, para nos melhorar? Então, o que acontece com a nossa saúde? Às vezes tende a piorar. E não é culpa do centro, do médium, do passista. A maior parte sempre a culpa é nossa, né? Mas não é para ficar desesperado, desanimado, né? Todos nós estamos tendo que aprender a administrar o nosso tempo. Então, se chegarmos no desânimo, aí ele vai correr as nossas forças, nossa saúde, nossas companhias espirituais vão deteriorar, né? Como a gente pode fazer para aproveitar melhor o nosso tempo, para se equilibrar? Então a espiritualidade sempre fala, todos os grandes homens sempre falam, todos eles fizeram isso. Buscar nos recursos da natureza sempre. André Luiz cansa de falar que quando, mesmo eles espíritos que não cansam, mas às vezes eles ficam um pouquinho esgotados de energia, eles vão para uma praia, vão para uma floresta, vão para a natureza. Se recompor, pensar na vida. Quando a gente tira umas férias, vai para algum lugar assim, é bom para descansar, mas é bom repensar tudo que tem passado na vida, tudo que tem feito. Se possamos trilhar caminhos melhores. Que possamos trilhar com coisas melhores na nossa vida. Atitudes melhores. Temos toda a eternidade e o Evangelho que não nos exige perfeição da noite para o dia, né, para trabalhar isso. Como diz lá João, o nosso tempo, o vosso tempo está sempre presente. É agora. Não vamos deixar para depois. Que o tempo para aquele que está se divertindo passa muito rápido. Mas para aquele que está com dor, com perdas, com dores da alma e físicas, demora muito. A gente já sabe disso quando está doente, o tempo demora muito. Então que a gente possa ir em busca de aproveitar o nosso tempo para ajudar aquele que tem fome, aquele que tem dor, aquele que tem problemas na vida do dia a dia, morais, espirituais ou materiais. A nossa assistência tem que ser mais rápida. Não pode deixar para futuro, sempre para amanhã, para amanhã. A nossa assistência, o nosso carinho e afeto, às vezes é hoje.
Se visitarmos uma pessoa hoje, pode ser que ela se suicidar amanhã e não se suicida mais. Porque fomos lá, demos atenção, carinho, uma palavra de atenção. Então é hoje ou agora. O importante do nosso tempo, principalmente é o hoje agora. Então não deixemos passar um segundo das nossas vidas sem poder ajudar alguém. Sem poder praticar o Evangelho de Jesus. Do amor a tudo e a todos. Não vamos deixar passar o tempo em vão. Vamos trabalhar com Jesus para que a gente possa fazer nas pequenas coisas da vida, ajudando a evolução daquele cachorro, aquele gato que está convivendo conosco, ou está na rua com carinho, um olhar, um afeto, um afago, uma pessoa que nos procura, ou aquela que não nos procura, mas sabemos que está com dificuldade. Então, aproveitar esse tempo aqui agora, exercitando o Evangelho de Jesus. Porque a importância do tempo, o que passou, passou. O futuro não sabemos. O tempo mais importante, a importância do tempo, é o que fazemos agora. Assim como está lá em João, no Evangelho, e em Eclesiastes. Que a gente possa aproveitar o nosso tempo com Jesus, hoje e sempre, da melhor forma possível que conseguimos conceber no nosso plano de evolução atual. Que assim seja, graças a Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.